Graças a Deus. Aleluia. Eu quero dizer a você que não é o fim. Ninguém está autorizado a colocar ponto final onde Deus não colocou. Nem você. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, não, porque o ser humano tem livre-arbítrio, o ser humano tem livre escolha. Tem escolha sim, para chegar no seu guarda-roupa e escolher se você vai vir de poá ou de preto, ou de xadrez. Você tem escolha sim, de escolher se vai comer bife, frango ou peixe, ou ovo. Mas eu acho uma audácia muito grande, eu acho muito absurdo alguém achar que pode contender com Deus quando o assunto é propósito. Eu acredito na soberania de Deus. E eu não estou disposta a abrir mão dessa crença. Porque eu realmente creio que Deus é soberano. E que quando Deus determina algo, o mundo vai rodar, tudo vai cair, vai explodir, não interessa. E no final vai acontecer o que Deus quer que aconteça. E eu tenho respaldo bíblico para isso, porque a Bíblia diz que Jonas foi um profeta fujão. Jonas foi um profeta fujão. E antes que você julgue Jonas, eu quero te falar uma coisa: não julga Jonas, não. Porque eu dei para julgar um certo personagem aí há um tempo atrás, e eu estou passando na moenda agora para poder entender a pessoa, assim. Então, cuidado com esse negócio de julgamento, que isso é muito grave. Jesus foi muito claro quando ele disse assim: com a medida com que você empreender o julgamento, você vai ser julgado também. Então é muito sério esse negócio de julgamento. É bom que a gente vá aprendendo com Jesus, aí saindo do lugar de julgamento e ficar no lugar da compaixão, que foi o lugar onde o pai se colocou, o pai da parábola, o lugar da compaixão. E aí o que acontece? Jonas foi um profeta fujão, né? Sem julgar Jonas, mas vamos aprender para a gente não fazer o que Jonas fez. Jonas tentou pagar para ver, ele comprou o bilhete para o lado avesso. Pastora Dani, o que isso tem a ver com a mensagem? Ainda não tem, foi algo que o Senhor me colocou enquanto a gente estava aqui louvando. E aí eu creio que é um direcionamento aí do Espírito para a sua vida, para a minha vida, para quem está lá do outro lado, para quem vai ver depois, ou para quem quer que seja. Jonas comprou o bilhete para ir para o lado avesso do que Deus mandou. E talvez você pense assim: meu Deus, mas como pode? Jonas, profeta, intimidade com Deus, treinado, né? Ungido, abençoado. Desde criança aprendeu: tu és profeta, foi para a escola dos profetas. Que absurdo, Jonas comprar um bilhete. Como é que pode ser tão burro, tão cego? Como pode? Pois é, como pode? Mas pode, aconteceu. E aí, vai fazer o quê? Aconteceu. E tu, também não teve tua crise de Jonas em algum momento, em alguma coisa? Às vezes é numa esfera menor, mas acontece umas jonices por aí. E eu sei de uma coisa: Jonas comprou o bilhete e foi para o lado avesso. Deus falou: vá para Nínive, ele foi para o outro lado. E, gente, a história é clássica. Se você ainda não conhece, se você é novo na fé, bota hoje lá no YouTube, Cid Moreira Jonas, que aí vai ter o áudio lindo com as narrações. Você abre a Bíblia, lê junto, vai no livro de Jonas, lê junto, ouvindo ali a narração, ó, vai entrar na sua mente, a palavra vai ficar para sempre lá. Deus moveu tudo deu errado para Jonas. Tudo deu errado para Jonas. Até Jonas vir, e ainda não foi de livre e espontânea vontade, não. Mas Jonas teve que vir e pregar para os ninivitas, porque a pregação ali estava relacionada à missão, a propósito. Nesse sentido, nós não temos livre-arbítrio. Sansão tinha um desígnio sobre a vida dele: derrotar os filisteus. Para que nação Sansão nasceu? Para derrotar filisteu. Ele foi designado. A mãe dele era estéril. Deus foi lá, tocou no ventre da mulher: tu vai gerar um filho, ele vai ser Sansão, vai ser juiz, e ele vai nascer com um foco, uma missão: matar filisteu. E aí o que aconteceu com Sansão? Imaturo, bobo, né? Também não vou julgar Sansão. Olha, eu já estava julgando Sansão. Mas Sansão se deixou levar pelos encantos de Dalila,
contou o segredo, foi feito de palhaço. Tão triste você ver um herói, né? Um juiz de Israel, um cara bonito, ungido, né? Sendo feito de palhaço, que coisa mais triste. Só que a Bíblia diz, uau, a Bíblia diz que no último minutinho de vida de Sansão, quando estava aquele monte de filisteu, palhaço, vai, bate nele, cospe nele, viu, você matou o nosso povo, agora está aí, palhaço, está cego, está descabelado, está careca. A Bíblia diz que naquele momento, deu uma gana aqui, ó Lucas, em Sansão, deu um troço aqui que ele falou, pera lá que eu não sou palhaço não. Eu tenho unção na minha vida, eu tenho um desígnio para cumprir. E aí ele foi no dono do chamado, ele disse assim, Senhor, me perdoa, Senhor, me deixa morrer desse jeito não. E a Bíblia diz que Deus tocou no couro cabeludo de Sansão, que era o segredo, naquele tempo funcionava assim. O cabelo volta a crescer, Sansão morre junto, mas com ele matou mais filisteus do que na vida inteira, que era todo mundo que estava reunido. Eu quero dizer para você que o propósito de Deus vai se cumprir, queira você ou não, queira o diabo ou não, queiram as pessoas ou não, não interessa, propósito de Deus vai se cumprir porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, a partir de hoje, aprende, mas aprende com força. Você não tem que olhar para cá. Jonas saiu. Sansão tá descabelado lá, vendeu os cabelos para Dalila. Porque meu filho isso, meu pai aquilo, meu marido aquilo outro. Você não tem que andar assim, não. Você tem um foco, você tem uma missão, você tem um propósito, essa igreja tem uma missão, essa igreja tem um propósito, e está escrito, olharam para Ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha para o foco, olha para o propósito, olha para a missão, porque Deus garante o resto da viagem. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós vamos completar 15 anos. 15 anos de existência no Rio de Janeiro, Igreja Batista Vale de Bênção. 38 no Brasil. Completa esse ano em setembro, mês que vem. Eu já vi quase tudo. Porque se eu não morri, não foi o tudo ainda, né? Eu já vi quase tudo acontecer nessa igreja. Mas muita coisa. Já vi gente ir, vi gente cair, gente levantar. Escândalo, contenda, fofoca, rebelião, causando a justiça. Vende terreno, compra terreno. Meu Deus do céu, já teve muita coisa aqui. Coisa que ninguém nunca nem. Mas tem uma coisa que eu também tenho visto. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E sabe o que eu, assim, diria? Que é um segredo nosso? Mas um segredo que pode ser compartilhado, que pode ser revelado? Um princípio, segredo não pode falar, né? Um princípio, que eu creio que a gente pode compartilhar assim. A gente mantém o foco na direção certa. Porque não depende de quem quer, de quem corre, disse o apóstolo Paulo. Depende do Senhor que derrama sobre nós toda a graça, toda a glória, todo o poder, toda a honra. Tudo vem dele, é por ele, para ele, continua sendo e assim há de ser até que Jesus venha e se completem os tempos e as estações. Então, nesse momento, aquele olhar forte, ungido, poderoso, por cima da máscara, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim, você tem propósito, aguenta esse tranco porque você tem propósito. Mas olha assim com aquele olhar, sabe, assim forte, você tem propósito de Deus, aguenta firme que você tem propósito de Deus. Vamos entrar no texto. Lucas 15 é conhecido como o capítulo das coisas perdidas que se acharam. Nós temos a literalidade dessa parábola. O texto é narrativo, mas a gente compreende que ele pode ter acontecido de forma real ou não.
Jesus, quando aplica ele, Jesus está aplicando como parábola mesmo, ou seja, contando uma história para ilustrar princípios, para facilitar a linguagem, para facilitar o entendimento. O que Jesus está querendo ensinar aqui, tem muitas coisas que ele está querendo ensinar, mas a principal coisa que ele quer ensinar com essa parábola é a questão da compaixão do Pai. O objetivo da parábola é a compaixão que nós devemos empenhar para com quem se perdeu. Então, eu quero acompanhar com você a sequência do texto, trazendo aplicações dentro do texto, mas também fazendo paralelo com a questão da identidade. Por quê? Nossa identidade é formada na nossa infância. A sua identidade, ela foi formada principalmente dos seus 0 aos 7 anos de idade, e estendendo um pouquinho mais até os seus 12. As experiências que você teve na sua adolescência e juventude, e aí naturalmente vem a vida adulta, até contribuíram também para o fechamento disso, tá? Na adolescência e no começo da juventude. Mas a matriz de quem você é, das suas crenças de identidade, de como você se vê, elas foram formuladas lá na sua infância. Quando uma pessoa conhece o Evangelho, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, naturalmente essa identidade é mexida. Por quê? Porque você começa a andar num novo padrão de mente. A Bíblia diz que o Evangelho é renovação do entendimento, renovação da mente. Então, muitas vezes acontece de a pessoa conhecer o Evangelho e não só o caráter ser mudado, porque a verdade veio e está escrito que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, ou seja, a sua moral, ela é redimida quando o Evangelho chega, porque o Evangelho te aponta um caminho de santificação, e o Espírito Santo que é colocado em você, no novo nascimento, na regeneração, ele te dá luz para você enxergar isso, o caminho da perdição e o caminho da santificação. Então você, como uma nova criatura, uma nova identidade, uma nova essência, naturalmente vai passar a escolher as coisas santas em detrimento das coisas mundanas e sujas e ímpias. Existem fases em que o crente passa por fraqueza na fé, enfraquecimento da fé. Isso acontece por várias razões. Há vários elementos que levam uma pessoa a esse desvio, a essa apostasia. Mas, especialmente, a Bíblia diz que tem duas coisas que matam você espiritualmente, que matam a pessoa. Vamos falar assim para você não tomar para você. Que matam a pessoa espiritualmente. Ou é o orgulho, ou é a raiz da amargura. Então, essas duas portas, quando são abertas no coração, elas podem causar um grande estrago se você não se arrepender a tempo. É por isso que a gente fala tanto, a gente prega tanto sobre essas duas questões, sobre você perdoar e você andar em humildade. Porque esses dois caminhos, o orgulho e a raiz de amargura, eles precedem a queda e a morte espiritual. Então, quando uma pessoa cai, pode ter, assim, N situações que a pessoa vai falar. Tá? Porque eu fui tentado ali, acolá, porque eu fui no lugar tal, que a situação X, a situação Y, parará pão duro, como diz o ditado aqui pelo Rio. Mas a raiz do problema são duas. Ou rolou orgulho, começou a se achar melhor do que todo mundo, começou a se achar autossuficiente demais em relação a Deus, ou rolou raiz de amargura, falta de perdão. Falta de perdão é a porta aberta para Satanás vir e fazer morada. Por isso que a gente prega tanto, perdoa, 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 libera, perdoa, perdoa, libera. Essa coisa de você ficar acumulando lixo emocional, porque eu não gostei do jeito que falou, porque não está do jeito que eu quero, porque não sei o que, não sei o que lá, porque não sei o que. Parou. Isso te mata, cuidado, cuidado, porque começa desse tamaninho, não gostei que não olhou, não gostei que não falou, não gostei que... Daqui a pouco virou uma bola desse tamanho. E quando você menos espera, se você não vigiar e interromper o processo, está uma bola de ódio desse tamanho, vira um ciclo do ódio, e você não consegue mais sair, a menos que Jesus chegue com força,
a palavra de Deus chegue com força e quebre esse ciclo do ódio, pelo poder da unção, pelo poder do perdão liberado. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa, se afastou, esfriou na fé, o começo, a raiz, é uma dessas duas coisas, é o que a Bíblia diz. E o processo envolve o distanciamento de Deus, porque qual é a lógica do raciocínio, do afastamento, já que vamos falar de alguém que se afastou? A lógica é que, se eu estou acalentando uma dessas duas situações, ou o orgulho ou a raiz de amargura, naturalmente eu começo a sentir que eu posso, com as minhas próprias forças, resolver os problemas espirituais. E problema espiritual eu só resolvo no espírito. Atenção, você pode amar, você pode abraçar, beijar, você pode dialogar, você pode perdoar, mas problemas espirituais você só vai resolver com armas espirituais. Então, problema de pecado, quem resolve é o Espírito Santo, amém? É assim que se resolve. Então, quando a pessoa começa a entrar em uma dessas duas situações, ou do orgulho ou da raiz de amargura, o que ocorre? Ela começa inconscientemente a achar que ela pode resolver os problemas espirituais. Então, ela vai se afastando lentamente. Lentamente. E daqui a pouco ela começa a contar umas historinhas para justificar o esfriamento. E aí ela vai se afastando, e vai ficando longe. E daqui a pouco ficou tão longe que Deus reprova a mente. Está lá no livro de Romanos. Deus reprova a mente. Quando Deus reprova a mente, quando a mente ficou muito longe a um ponto de Deus olhar e falar, só tem um jeito de resolver o problema. Sabe qual? Fazer o que o pai da parábola fez. Então, vamos olhar para o pai da parábola e para os dois filhos da parábola, porque eles nos ensinam sobre identidade. Guarda uma coisa, identidade é formada na infância, e identidade está 100% relacionada à relação que você teve, ao relacionamento que você teve com o seu pai e com a sua mãe, ok? 100%. 99,9%. Então, a sua identidade foi formada lá na sua infância e ela foi construída pela forma como você se conectou com seu pai e com a sua mãe. Mais ainda, preste atenção, mais ainda pela forma como você se relacionou com a figura paterna. Semana passada houve uma mensagem abençoada sobre isso. Eu não vou aprofundar a questão da paternidade, porque já foi pregado na semana passada, mas eu quero que você comece a refletir que quem você é hoje está totalmente correlacionado. Pastora Dani, como é que faz então? Meu pai não foi uma boa pessoa para mim, meu pai me abandonou, meu pai me abusou, meu pai traiu minha mãe, meu pai fez, aconteceu. Olha, nós poderíamos tirar um longo período, até para entrar em questões aí de estudo da sua alma. Eu poderia chamar aqui psicólogos, neurocientistas, e a gente fazer um grande congresso, né, de tratamento das emoções, e seria maravilhoso. Mas eu quero te resumir no que o Evangelho diz. Perdão. Perdão. Perdoa. Libera. Detecta as dores e perdoa. Mas por que isso? Por aquilo? Perdoa. Todas as pessoas que participaram da sua infância, em especial seu pai e sua mãe, acredite, eles fizeram o melhor que eles podiam. Pode ter sido uma desgraça, mas na cabecinha da criatura foi o melhor que ela podia te oferecer. Por mais louco que isso pareça. Então, o resumo é, libera o perdão. Se você tiver chance de falar, faça isso. Não tem chance de falar, escreve uma carta. Entrega para Deus, queima nos pedidos de oração. Perdoa. Quando nós olhamos para a parábola, nós vemos 3 perfis de comportamento. E no final da mensagem você vai entender onde está a cura da identidade. Primeiro, vamos olhar para o protagonista, o filho pródigo.
A parábola leva o nome dele. Você já entendeu o processo de distanciamento como foi. Aqui, no caso, era um pai humano. Então, eu começo a deduzir que aquele rapaz começou a olhar para aquela vida e pensou, ai, chato pra caramba, né? Tô todo dia aqui, mata novilho, pega novilho no campo, fala com o empregado, treina o empregado, ajuda a lavar não sei o quê. Ai, coisa chata, essa rotina. Deve ter um mundo lá fora. Estou aqui trancado, deve ter um mundo lá fora. Ó, entrou o quê? O orgulho, a autossuficiência, né? Não preciso do meu pai. Eu posso, meter o pé na estrada e viver. Quer saber de uma coisa? Vou pedir a herança. A Bíblia chama esse rapaz de irresponsável. Olha o que está escrito aí, ó. Cadê? Que ele viveu irresponsavelmente. Está no versículo... Onde está? Verso 13. Verso 13. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Deixa eu corrigir minha fala. A Bíblia não chamou ele de irresponsável. A Bíblia falou do modo como ele passou a viver. Porque Deus não muda a tua essência, Deus não tira a tua identidade com os teus pecados. É muito importante a gente pontuar isso. Quando Adão e Eva caíram lá no Éden, Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Deus não amaldiçoou a sua criação, os seus filhos. Ele amaldiçoa a serpente, porque já havia se feito maldita ao rebelar-se contra a criação. Mas Deus dá uma chance, Ele repreende, mas Ele cobre a vergonha e dá uma chance para Adão e Eva. Ok? Da mesma forma, o filho, ele é avaliado como alguém que passa a ter uma atitude irresponsável. E aí, ele vai sair, vai gastar todo o dinheiro, vai fazer algo que qualquer pessoa normal, gente, que está num padrão ali normal de consciência, de moralidade, vai ficar indignado. Imagina só, você que tem filhos e você que não tem filho, imagina uma pessoa que você ama muito, chegando para você, você ganhou, você trabalhou a vida inteira e você juntou um dinheiro do seu trabalho da vida inteira, com muito suor, você passou madrugadas acordado, você suou, você garimpou, você trabalhou com força, aí você juntou um dinheiro, R$500 mil, você juntou lá R$500 mil. De repente vem uma pessoa que você ama muito, a pessoa que você mais ama, e fala assim, olha só, já que você me prometeu que no testamento ia me deixar uma parte da herança, me antecipa agora, me dá aí meus 250 mil, porque eu vou sair, vou meter o pé. Aí você imagina essa pessoa saindo de casa, perdendo contato com você, não quer mais te atender, não te liga mais. E de repente chegam as notícias que essa mesma pessoa está gastando em vários prostíbulos da cidade onde você mora, aí na sua hipótese, e está gastando com bebida, e está gastando com jogo, e foi para Las Vegas e torrou o dinheiro todo. Nem comprou roupas caras não, porque isso você até entenderia, tipo, não, comprou uma roupinha, fez um investimento, né? A roupa vai ficar. Não, gastou com coisa que não tinha retorno mesmo. Rasgou o dinheiro e jogou no lixo. Metade da tua vida. Qual é o sentimento que você tem com essa pessoa? O natural, esquece a parte de Deus entrando na tua vida. Qual é o natural? Tu quer o quê? Esganar a pessoa. Alguém mais quer chutar o que quer fazer com esse ser humano? Hã? Botar para trabalhar? Matar essa pessoa? Né? Xingar de tudo que é nome, falar tudo que quiser. A carne quer o quê? A carne quer isso aí, vamos vingar. Vai ver só quando chegar eu vou... Todo meu dinheiro, trabalhei a vida inteira, vou esganar essa criatura. Esse é o natural. Mas a Bíblia vai dizer que o pai não vai agir dessa forma.
Quando eu olho para o filho pródigo, eu vejo uma identidade que está adoecida por causa da irresponsabilidade. E eu quero convidar você a fazer um autoexame, a se refletir agora, sim, olhar para dentro de você e refletir em que áreas você tem sido uma pessoa irresponsável, você tem se comportado assim. Sabe por que eu digo se comportado? Porque a Bíblia diz que você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o modelo original de Deus para mim e para você é que a gente se pareça com Ele. Então, a sua identidade verdadeira que Deus quer restaurar em você é essa ideia de que você pode, você está autorizado por Deus a ser parecido com Ele. Ok. Mas aí dentro dos teus aleijões aí, em que áreas você tem agido de forma irresponsável? Como vai a sua vida de autoexame espiritual, de autoanálise, de reflexão da sua vida com Deus? Como está a sua vida em relação ao seu devocional, ao exercício do propósito de Deus para a sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua generosidade? Como que tem sido a tua jornada? Você tem agido de forma responsável, consciente, pagando o preço, assumindo a posição? Ou será que você tem se parecido mais com este filho antes do arrependimento, que sai pelo mundo de forma irresponsável? Queridos, a consciência de uma autorresponsabilidade, de um senso de que eu tenho que cuidar de mim, da minha lamparina, eu dou conta da minha lamparina, é o que a parábola das virgens ensina. 10 virgens saíram, 5 loucas, 5 prudentes. As loucas viraram para as prudentes e falaram: nossa, o nosso azeite acabou, nos dê do seu azeite, acabou o nosso azeite. Eu acho ótima a resposta das virgens prudentes. Eu confesso que eu acho que nem eu ia ter essa coragem. Vão e tentem comprar, não seja o caso que falte a nós e a vós. Em outras palavras, você quer que eu fique em trevas para safar tua onça? Para te livrar da perdição? O problema é todinho seu, que não proveu o azeite para o caminho. Você é tão noiva quanto eu. Você sabe muito bem, noiva que eu digo virgem que acompanhava a noiva. Você é tão virgem quanto eu, tão dama de honra quanto eu. Tu sabe muito bem que tinha que ter comprado o azeite para pensar no caminho, já sabe como é que é o processo, que o caminho é longo e é escuro. Vai querer que eu fique no escuro por causa de você? Ficar em trevas por causa de você? Fico não. Esse é o princípio. Por isso, eu quero deixar uma palavra assim, libertadora para você. Foca em você. Que isso, pastora? Mas tem que amar o próximo como a si mesmo. É isso aí. Você vai amar a pessoa, vai amar. Eu estou falando de prestação de contas diante de Deus. Eu estou falando de julgamento de pecado. Eu estou falando de autoanálise. Eu estou falando para você olhar para você. Porque se você faz a tua parte, o mundo é melhor. Se você se posiciona onde Deus te chamou para ser, fazer e ter o que Deus te autorizou a ser, dá um sorriso assim de esperança e fala para ele: se posiciona que vai dar tudo certo. Se posiciona com coragem. Olha, é a maior arrogância da vida a gente ter medo de se posicionar, sabia, Tiago? Porque sabe o que acontece? Quando eu fico com medo de me posicionar, sabe o que eu estou dizendo? Confio em mim. Confio na força do meu braço. Não posso me posicionar porque eu estou confiando em mim. Quando eu me posiciono, eu estou dizendo assim: eu assumo minha parte, mas eu sei que quem me garante é Deus. Quem vai me dar força para cumprir isso aqui é Deus. Quem vai me dar saúde, energia, fé, fidelidade é Deus. Porque até o louvor é gerado nele, até o louvor que eu dou para ele, é ele que gera em mim. Então está tudo certo. É só eu fazer o meu papel. Diga: eu faço o meu papel. Com mais coragem, eu faço o meu papel. Se posiciona.
A parábola segue. Você já sabe, o rapaz vai chegar ao ponto de não ter nada. E aí eu começo a ver, vou puxar aquele gancho que eu trouxe lá atrás. Como é que Deus soluciona uma mente reprovada? Como é que faz para solucionar um pepino desse? Só tem um jeito. Tem que deixar chegar na dor extrema. Para aqui comigo. Você que tem um ente querido, que está longe, te causa dor. Você quer ir lá e controlar. Você quer ir lá e abraçar, e amar, e resolver, e trazer, e puxar. Eu te entendo, 100%. Mas tem um detalhe que a parábola ensina. O pai ficou aonde? Posicionado no mesmo lugar, até que uma ação de arrependimento fosse empreendida. Vou chegar nessa parte, mas eu quero que você agora pense comigo sobre a forma como o pai permite, o pai não quer, o pai não fez, o pai permite. Quando esse pai libera a herança, não é que você vai liberar a sua herança por aí, não. A parábola tinha um propósito, ok? Aqui dentro fez sentido, foi pertinente para o que Jesus queria ensinar, que o dinheiro fosse liberado. Numa outra esfera, você não tem que liberar seu dinheiro, não. O dinheiro é seu. Ok? Se você trabalhou, o dinheiro é seu. Se você está vivo, não tem que dar herança para ninguém. Por favor, não vai pegar aí, não, o que a pastora falou lá no púlpito, né, que o pai, ele deixou, permitiu ir, então, vou aqui me endividar. Não, não é isso não, por favor. Mas voltando. Esse menino vai, e ele chega na extrema necessidade para conseguir cair em si. Só tinha uma forma, que era a forma empírica, ou seja, pagando para ver, experimentando na prática. Ele poderia muito bem, e aí eu quero deixar um alô para você que gosta de pagar para ver. Você que é da vibe Jonas, você que é da vibe filho pródigo, eu quero dizer para você, seja você em casa, aqui, vendo depois, presta atenção. Essa mensagem é uma chance de Deus para te dizer assim: escolha certo pela instrução, não pague para ver, porque se você pagar para ver pode ser fatal. E Deus não acalenta filhos mimados. Deus não vai mudar os princípios, Deus não vai mudar a ordem das coisas porque você acha ou deixa de achar, porque você é bonitinho, porque você riu, porque você deu um dízimo legal. Isso não existe no ritmo de Deus, na mente de Deus. Deus é Deus e nós é que estamos aqui para servi-lo e adorá-lo, e Ele, como um pai amoroso, nos retribui. Ele é um pai que não tem defeito. Mas você precisa compreender que Deus está te avisando. Essa mensagem não é coincidência. Todo mundo que está ouvindo ela agora está ouvindo porque Jesus queria que você mesmo ouvisse, você mesmo ouvisse. Não é uma coincidência. Se Deus te trouxe até aqui hoje, se Deus está fazendo você assistir esse vídeo, era propósito do Senhor para te dizer assim: filho, eu te amo tanto, mas tanto, mas tanto. Eu quero tanto curar a sua identidade. Eu tenho tanto prazer que você se pareça comigo, filho, que eu estou te avisando, não paga para ver. Porque esse rapaz, ele teve que experimentar da dor. Você pensa um príncipe, esse jovem era rico. Um príncipe, um lorde. Imagina, ele tendo que ficar trocando lavagem de porco, e o pior, desejando comer a comida do porco. Que horror! E espiritualmente isso acontece com quem se afasta do Senhor. A vontade de Deus é que você ande alinhado com a identidade dEle. Deus te ungiu, te fez vir a este mundo para você ser um campeão, uma campeã, uma pessoa ungida, abençoada, poderosa em Deus, autorizada a prosperar, uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa. Essa é a sua identidade, essa é a identidade de Cristo em você.
Você pode sim superar, dar a volta por cima, viver o propósito, porque esse negócio de ficar lamuriando a dor e agarra a dor, isso aí é coisa de derrotado. Olha só, quem está nascido em Deus, ele tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo diz que ainda que esteja morto, viverá. A mente de Cristo diz que eu posso ser manso e humilde. A mente de Cristo diz que eu posso pedir socorro. A mente de Cristo diz que eu posso unir a ciência com a fé, com a inteligência, abrir mão lançar mão de todos os recursos possíveis e imagináveis para chegar no foco da vitória que Deus me prometeu. A mente de Deus me diz que sim, eu posso, eu sou abençoado. Sim, vai ter sofrimento? Vai ter aflição? Vai, mas o meu Senhor venceu. Eu sou a imagem e semelhança dele, então eu vou vencer também. Aleluia! 1 minuto para você adorar a Deus. Glória a Jesus! Aleluia! Ele é maravilhoso. Gente, o que seria de nós sem esse Deus? O que seria de nós sem esse Deus? Olha, quando eu olho para Zezé, para minha avó, para o meu avô, missionário João, para Mary Angel, irmão Paulo, irmã Wanda, Vânia está quase. Depois eu te boto nesse rol da terceira idade, ela está quase chegando. Falta pouquinho. Missionária Sheila, evangelista Antônio Celso. Nós temos aqui os nossos idosos. E se eles soubessem como eu valorizo a existência deles nessa igreja, como eu valorizo. Sabe por quê? Porque eles estão pregando para a gente sem palavras. Sabe qual é a pregação que eles estão pregando para a gente? Que tem aí da década de 80 para frente? Eles estão pregando assim, ó. Eu perseverei. Você pode perseverar também. O meu vigor já não é o mesmo que o seu na sua idade. Mas eu tenho prazer de estar aqui fazendo a vontade de Deus. Se eu consigo, você consegue também. Eu sofri ao longo da minha vida. Eu passei por grandes sofrimentos e dores. Mas eu não abandonei Jesus, eu não abandonei a igreja, eu não abandonei a fé, eu continuo sendo fiel, porque andar com Jesus vale a pena. Queridos, a sabedoria de Deus nos convida a ter esse olhar. Você precisa olhar para a pregação que está ao seu redor. A natureza está pregando. O testemunho do outro irmão está pregando. O testemunho dos idosos está pregando. Tudo está pregando para você e para mim. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para entender as pregações que Jesus está fazendo sem palavras. Então, esse rapaz, para conseguir ser salvo, ele foi obrigado a sofrer. Não deixa chegar nesse ponto. É meu conselho para você hoje. Se eu pudesse gritar, implorar, abrir sua cabeça, jogar lá dentro, eu diria assim: não deixa chegar nesse ponto. Não deixa. Seja mais humilde, pega mais leve, vai mais devagar, faz por menos, faz o caminho de volta. Ah, mas é porque... Ter razão não é o melhor. Ter razão não é o melhor. Eu tenho aprendido, porque eu acho que esse tipo de coisa, o dia que a pessoa aprender mesmo assim, aprendeu, próximo passo, aleluia, é arrebatado, vai para a glória. Então eu tenho aprendido, imaginou, né, a pessoa... eu aprendi. Aleluia. O corpinho vai subindo. Eu tenho aprendido e quero continuar aprendendo que a verdade, ela não precisa de defesas. A verdade é poderosa sozinha. Leia Provérbios e tu me entenderás. A verdade, quando ela chega, ela tem uma face só. Ela pode até demorar, mas quando ela chega, é um soco só. A mentira cansa, arrudeia. Ei, como diz o povo no Nordeste, a mentira faz uma ciranda louca, cansa a nossa beleza. Ai, meu Deus, é uma coisa de maluco. Você vai lidar com a mentira, é um desgaste emocional, é um desgaste físico.
coisa horrorosa, só podia vir do diabo. Agora, a verdade é classuda, a verdade é elegante, a verdade é chique, a verdade é justa, a verdade é bonita. Verdade chega, é uma palavra só, acabou. Quando ela chega, liberta geral. Quero aproveitar esse ímpeto do Espírito e profetizar sobre as nossas vidas que haverá uma enxurrada de verdade para libertar as nossas vidas nessa semana, em nome de Jesus. Aleluia! Verdade liberta. Então, não fica se cansando em querer ter a razão. Vai no caminho de Jesus. Vai no caminho de Jesus. Vai devagar, conversa, dialoga, vai devagar, que vai dar tudo certo. Você guarda seu coração, poupa a sua vida de dar uma de filho pródigo, se preserva da soberba, da arrogância, da altivez, e no final você ainda vai ter vitória, porque o amor sempre abre portas. Ele cai em si, ele faz a confissão, eu não sou digno, eu pequei, eu errei. E eu entendo, gente, que esse ponto, essa virada de chave, só Deus pode dar na vida de uma pessoa. Se você tem orado por alguém, não caia no erro de ficar argumentando com a pessoa. Não, porque você sabe a verdade. Aí você prega, fala. Tem um momento, ok? Pregou, falou, tá vendo que a coisa já foi para a vibe do filho pródigo, já foi para o polo do filho pródigo? Faça como o pai. Fica só na oração, só na intercessão, só, Jesus, toca. Por quê? Porque a virada de chave quem dá é Deus. Eu quero profetizar que nessa semana, Deus vai fazer com que as coisas conspirem em favor da libertação dessa pessoa que você tanto ama. Em nome de Jesus, eu audaciosamente profetizo que nesta semana haverá caída de ficha, vai ter arrependimento nessa semana, em nome de Jesus. Vai ter a virada da chave, que é quando ele fala assim, verso 17, caindo em si. O que eu entendo? Quem pede herança, quem sai por aí gastando, quem se entrega ao pecado está fora de si. Está fora de si. Uma pessoa dessa perdeu o juízo, perdeu a consciência, está precisando do teu joelho, está precisando da tua oração, está precisando de misericórdia. Sabe por quê? Porque está fora de si. Porque uma pessoa que está em si, ela tem a sua identidade preservada e restaurada. Aí, é linda a cena. E eu vou confessar um pecado para vocês aqui nesse altar. Quando eu era mais nova, eu confesso, Mateus e Rinaldi, que quando eu li essa parábola, eu ficava assim com o irmão mais velho. Eu confesso. Confesso que eu já abandonei esse pecado, já deixei. Já alcancei a misericórdia. Eu lembro quando eu era mais nova. Eu lia, eu falava assim, tudo bem, Senhor, lá dentro. Por fora a gente prega, né? Não, porque o filho mais velho não aceitou o mais novo. Né? Você vai pregando. Mas lá dentro do meu ser eu falava assim, Deus, vou te falar a verdade. É só porque o Senhor está falando, porque de verdade eu acho que aquele irmão mais velho tinha razão. Ele tinha razão. Fala assim para mim, misericórdia, pastora Dani. Misericórdia, mas fala assim, misericórdia. Essa é a maior prova de que eu não tinha entendido a parábola. Mas tudo bem. Esse é um pecado confessado e abandonado. Hoje eu entendo essa parábola. Mas sabe por que eu estou contando para você? Porque talvez você lá no fundinho do seu coração, você pensa igualzinho. Eita, mas se bem que esse irmão tinha razão, esse irmão mais velho, hein? Antes da gente falar do pai, vamos falar do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele vai de novo agir pela lógica.
Lembra da lógica lá? O que se faz com alguém que gasta a herança, com tudo que é errado? Ah, você quer enganar. Ele age com a lógica. Ué, é a lógica? Se eu sou um filho bom, o Tiago trabalha com o pai dele, ele sabe muito bem o que é ser um filho bom, né, Tiago? Ser um filho bom, um filho trabalhador, honesto. Então, sou um filho bom, trabalho, ajudo, defendo, estou ali, ajudo a treinar os servos, ajudo a limpar, ajudo a receber as pessoas, estou ali. Só que esse filho, ele é um retrato da religiosidade. E deixa eu te falar uma coisa, religiosidade é tão pecado quanto qualquer outro pecado. Diga comigo, ai. Vai falando ai, esse ai. Tem que doer mais, ai. 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 O religioso, ele realmente acredita que todo o mérito está no fazer. O religioso realmente acredita que alguém é melhor porque está fazendo e fazendo. E antes que você julgue o irmão mais velho, lembra? Não vamos julgar essas pessoas. Antes que você julgue ele, vamos falar a verdade. Nós nos parecemos muito com ele. Porque a gente julga as pessoas pelo que elas fazem. Até um determinado ponto, isso até que é saudável, porque você vai glorificar a Deus pelas obras que você está vendo. Ok, até aí tudo bem. O problema é quando isso ultrapassa um limite e você começa a achar que a sua identidade está, ou que a identidade do outro está em fazer. Deixa eu te falar uma palavra libertadora. Não é pelo fazer que você é validado. Deus te ama por quem você é. E você precisa, hoje, receber no seu coração essa verdade, que você pode e deve ser amado e amar por quem você é e por quem as pessoas são. Amados, eu nasci na cultura cristã evangélica. Quando eu era criança, existia um padrão que, honestamente, sempre achei horrível. Hoje, graças a Deus, isso melhorou. Não vou dizer que acabou, mas melhorou aí uns 90%. Mas quando eu era criança, eu lembro que tinha um negócio assim, ó. Exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo. Eu amo o irmão Chiquinho. Vamos criar um personagem. Amo o irmão Chiquinho. Irmão Chiquinho é uma bênção, vai à igreja, irmão Chiquinho ora, prega, sapateia, pula, canta, ajuda os necessitados. Irmão Chiquinho é amoroso, é virtuoso, é maravilhoso. Aí irmão Chiquinho caiu no ativismo. Caiu no ativismo do fazer. Um dia ele se magoou, não falou nada para ninguém, não liberou perdão, a mente foi cauterizando, irmão Chiquinho esfriou na fé, caiu. Quando eu era criança, a igreja resolvia assim, ó. Filho do diabo, das trevas do capeta que o diabo carregue. Sai daqui e vai direto para o inferno. Sem direito a se defender. Quando eu era criança, era mais ou menos assim, tá? E muita gente se desviou por conta disso mesmo. Aí foi com tudo. Ou então, pega o irmão Chiquinho, bota diante de todo mundo. Irmão Chiquinho com fé. Coisa terrível. Aí corria. Aí é aquilo, né, gente? Vamos falar a verdade. Vocês gostam da verdade? Eu gosto da verdade. Vamos falar a verdade. As gerações anteriores me perdoem, viu? Vamos falar a verdade. Quem aqui nasceu na igreja, assim, década de 80 nasceu na igreja? Alguém aqui? 90, acho que ainda pegou uma rebarba. Beleza, vocês vão concordar comigo. Aí o irmão ia lá, né? O irmão pede perdão aqui porque roubou um frango no quintal da irmã Mariazinha. O irmão pede perdão? Sim, peço perdão. Amém. Cara, acabava a reunião. Era no coral dos jovens, era no coral das senhoras, era no círculo de oração. A fofoca do dia era Chiquinho roubou a galinha da Mariazinha. E ficava aquele...
Que evangelho, hein? Crente. Caraca, crentão. Queridos, a consciência do evangelho quer nos levar a um lugar de maturidade, onde primeiro a gente entende que Deus nos ama por quem nós somos. Ok? Deus te ama por quem você é. E meus defeitos, e meus pecados? A conversa é na viagem, a conversa é no caminho. É por isso que a música disse assim, ó, fazendo menção à palavra: vem, filho amado, vem, como estás? Você vem como você está. Aí, ao longo da viagem, Jesus vai conversando com você. Ó, filho, isso aqui pode ser mudado. Vamos aperfeiçoar isso aqui. Olha, eu te encorajo, eu te empodero. Isso aqui você abre mão. Vamos lá que eu estou contigo nessa caminhada. E 2, você entender que o seu amor pelas pessoas é da mesma maneira. É por quem as pessoas são. E entender que todo mundo precisa de compaixão. E que, às vezes, quem fez menos vai ser recompensado igual quem fez mais. Que isso, pastora Daniele Queiroz? Eu não aceito isso. Eu também tenho minhas resistências, mas a Bíblia diz que o Senhor deu um serviço lá para o povo, de repente chegou uma turma já perto de acabar o serviço, todo mundo ganhou o salário igual. Ou seja, quem tem 50 anos de fé, de evangelho, e quem aceitou Jesus ontem, se Jesus voltar agora e for verdadeiro, os 2 sobem. Vai para o mesmo céu, mesma salvação. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos ama de maneira incondicional e que nos deu a salvação liberalmente. A sua graça está liberada. Dorme com esse barulho do amor de Deus. Opa, melhor nem tentar entender, melhor aceitar e viver. Aleluia. Então, por que Deus permite eu e você sermos provados? Você acha mesmo que Deus vai te provar para ver se você é bonzinho e merece ganhar um presentinho no final do ano? Não é não. Essa é uma consciência bastante infantil e rasa. Sabe por que Deus nos prova? Por que Deus nos conduz à fornalha, aos vales, aos desertos? É por um único objetivo. É para gerar em mim e em você a identidade de Cristo. Porque o objetivo do Evangelho é que eu e você sejamos salvos e pareçamos com Jesus a tal ponto que possamos finalmente estar com Deus por toda a eternidade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você quer sair da prova? Começa a se parecer com Jesus. Começa a fazer o que Jesus faria. Começa a agir como Jesus agiria. E principalmente comece a entender que pessoas não são julgadas pelo que elas vão fazer ou deixar de fazer. Você tem que olhar para a pessoa, como uma alma que é tão carente da glória de Deus quanto você. Ai, diga ai. Ai. Ai, isso tira da zona do conforto. Faz assim, ó. Ai, o fardo sai também, sabe? Aquela coisa pesada de ficar querendo criar uma mirabolância. O evangelho é simples, é parecer com Jesus. Está na dúvida? Para e pergunta, tem a perguntinha de ouro. Como que Jesus resolveria esse problema no meu lugar? A questão é que Jesus é simples, mas a graça dele é muito escandalosa, porque a graça dele dá um soco na nossa religiosidade. A graça dele é um escândalo para o irmão mais velho, porque o irmão mais velho quer, ó, pão, queijo, quero justiça. Quero a medida exata. Quer isso? E para mim? Essa é a medida da religiosidade. E quem sabe você estava preso nas cadeias da religiosidade até hoje, se achando a última Coca-Cola do deserto espiritual. Se achando um crente maravilhoso. Só porque você faz assim, diz o Senhor, e com muita alegria eu quero me colocar no lugar de libertar você agora desse sofisma maldito e mentiroso. Ei, Jesus quer saber de quem você é. Jesus quer saber de quem você é. Jesus quer saber do que está dentro desse corpo. Jesus quer saber das motivações que estão por trás dessas obras. Porque se você faz com a motivação errada,
Deus vai dar um jeito de te botar no deserto, na fornalha, na moenda, no vale, na boca do jacaré, do crocodilo, do labirinto, da cobra, do satanás, seja lá do que for, para você aprender a funcionar com a mente de Cristo. Existe uma pastora chamada Trina Lozano. Ela é filha da Dev Titers. O que aconteceu com a Trina? A Trina cresceu vendo a Dev e o pai, que agora eu esqueci o nome do pai, acho que é o Robert. A Trina cresceu vendo o pai e a mãe tendo um casamento aparentemente perfeito. Perfeito. Naturalmente, a Trina aprendeu a como fazer tudo. E ela casou e começou a fazer. Fazer a comida, fazer a cama, fazer amor, fazer filhos, fazer tarefas domésticas, fazer ajudar o marido, fazer e fazer. Só que um dia, o esposo da Trina chegou para ela, e ela mesma conta no testemunho, que ela era muito ocupada, ministério, casa, trabalho, e ela estava ali ocupada, a um ponto que quando esse homem viajava para trabalhar, dentro dela ela pensava assim, ai, graças a Deus, menos uma coisa para eu fazer. Ai, vou poder deitar e dormir, não vou precisar me preocupar em fazer nada. Um dia esse homem já estava tão depressivo, porque quem está convivendo com você sabe quando você é religioso, tá? Sabe? Porque a religiosidade, aliás, porque religião, acredito que é o religare, que é a gente está conectado com Deus, a religiosidade, o pecado da religiosidade te faz parecer muito bom, até para quem está convivendo com você. Só que a religiosidade exala alguma coisa que não é amor, e quem está perto percebe. E aí, sabe o que aconteceu um dia? Eu vou acelerar, porque agora eu olhei para o relógio, perdoem-me. E obrigada por vocês estarem tão atentos, porque o clima aqui está de plena concentração, isso é maravilhoso, Deus está operando. Um dia aquele homem chegou, num dia normal, comum, como outro qualquer, com os papéis do divórcio prontos. Há 9 meses ele tinha uma vida dupla. O mundo da Trina caiu, naturalmente. Só que Deus fez ela entender que não era para dar o divórcio, que não era para desistir daquele casamento, porque tinha sido um casamento gerado em Deus. Então ela foi buscar no Senhor o que o Senhor queria dela. Qual era o propósito então de uma dor tão grande? E o Espírito Santo começou a fazê-la entender que ela era uma pessoa extremamente religiosa. Ela sabia como fazer, mas ela não fazia com amor. Sua motivação para tudo, a identidade do cristão para tudo é o amor. Quando você faz sem amor, liga o pisca-alerta e para resolver com Deus, porque o radar da religiosidade está gritando, perigo, 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 religiosidade a caminho, perigo, perigo, isso também é pecado, perigo, 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 não ache que pecado é só mentira, sexo e roubo, sexo fora do casamento. Perigo, 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 religiosidade chegando, socorro, socorro, atenção, atenção, sistema de alerta espiritual gritando, crente está em perigo, religiosidade a caminho, cuidado, 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 você está fazendo as coisas com a motivação errada, isso é crime no mundo espiritual. É forte. Depois dessa pregação, nunca mais, nem você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. Essa palavra vai ficar na tua cabeça essa semana inteirinha, assim, ó. Vai passar um mês e vai estar assim na tua cabeça, ó. Quando você ouvir uma sirene, vai estar ancorado com essa palavra. Alerta, alerta, crente não pode ser religioso, o crente tem que ser cheio de Jesus, e Jesus não é religioso, Jesus ama incondicionalmente. Ai, a carne grita, ai,
Mas os céus dizem, yes! Yes! A Vale de Bênção do Rio de Janeiro está recebendo uma bomba, uma explosão de energia nessa noite de domingo, porque eles estão ouvindo, entendendo, assimilando, recebendo que religiosidade mata, mas o Espírito vivifica! Aleluia! Aleluia! Irmão, irmã, estou até com vontade de tirar essa bota, jogar essa jaqueta para o alto e sair correndo por essa igreja. Me deu uma alegria aqui agora no Espírito, sabe por quê? Porque essa palavra vai te dar poder para você vencer as tribulações, capeta, demônio, satanás, gente falsa, gente ruim. Você vence, porque você hoje está entendendo que a tua identidade verdadeira é parecer com o teu Senhor. E quando isso entra, pá, acabou. A identidade adoecida começa a ser curada, sabe por quê? Porque aonde Jesus chega tem cura. Aonde Jesus chega tem cura. E aí, para concluir, o pai vai ser amoroso com esse filho também. E vai trazer uma consciência que todo religioso precisa. Todo religioso, no fundo, é inseguro. Tem medo de perder, medo de não ser aceito, medo de não ser amado. Aí ele se cerca de coisas para fazer. Me entenda, a gente tem que fazer as coisas, por sinal aqui tem muita coisa para fazer, viu? Vocês são muito bem-vindos aqui para ajudar essa igreja, tem muito trabalho. Não pense que está tudo perfeito, não. Tem muito trabalho. Vocês podem observar assim, né, que as figurinhas vão se repetindo, porque tem muito trabalho. Pode chegar que cabe sempre mais um para trabalhar para Jesus. Mas, o que hoje eu quero dizer a você, é que todo o seu trabalho precisa ser motivado por amor. Toda a sua ação, toda a repreensão, toda a palavra, todo o carinho, todo o gesto, não é pelo fazer, é pelo ser, é por amor. Essa é a identidade de Cristo. Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falou sobre identidade. Então o filho mais velho é tratado com amor e o pai diz para ele, olha, está tudo aqui, você não precisa se preocupar, é tudo seu. Vou pedir a você para ficar de pé com os olhinhos fechados, assim, sabe? Para você ouvir esse desfecho. Levanta assim a mão bem alto, assim, ó. Bem alto, sabe para quê? Para você tocar o céu pela fé. Toca o céu. Toca o céu pela fé. Imagina que agora você está tocando o céu. E sabe o que está vindo do céu para você? Uma onda de unção. Está vindo do céu para você agora uma onda de cura. E sabe o que está acontecendo? O teu entendimento foi renovado pela palavra, então aquele fardo pesado, está caindo agora das suas costas. Sabe qual é a identidade que Deus quer para mim e para você? É a identidade do Pai. Vamos ver o que o Pai faz? Estando o filho pródigo ainda longe, seu pai o viu. O pai vê. O pai vê. Deus hoje abre os teus olhos para você ver. Deus hoje abre os teus olhos para você ver. Ver como, pastora Dani? Cheio de compaixão. O Pai tem compaixão. Compaixão é eu me alinhar ao coração do outro, me colocar no lugar do outro e entender a sua dor. O Pai tem compaixão. A sua identidade não é ser uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida, uma pessoa árida. A sua identidade é ser uma pessoa compassiva. Você quer cura para esse ranço que você carrega dia e noite dentro de você? Parece que uma abelha você anda espalhando amargor por tudo quanto é lado. Quer a cura para essa identidade? Receba agora do céu a cura. Sabe como? Olhando para o Pai. O Pai te diz, eu olho para você e eu libero sobre você compaixão.
compaixão. Eu me compadeço de você. E por você entender esse perdão, por você receber esse perdão, você frutifica em compaixão. Porque Jesus disse para aquele fariseu, essa mulher muito ama porque ela muito foi perdoada. Quem é perdoado consegue perdoar. Quem recebe compaixão consegue ser compassivo. Então receba agora compaixão do Pai sobre a tua vida e sobre a tua história. E aí o pai correu para o seu filho. O pai corre para o filho. Quando alguém se perde e cai em si, a identidade do crente, a identidade do pai, é correr para ajudar, é correr para abraçar, é correr para beijar. O pai não tem nojo do filho que está voltando. Eu imagino que aquele menino já estava, aquele jovem já estava fedorento, sujo, cheio de feridas, cheio de pecados. Ele tinha caído em si, ele fez o caminho de volta, mas ele precisava ser validado nesse arrependimento. E o pai corre, abraça e beija. Quando Deus trouxer de volta para casa quem você está esperando voltar, não vá cair no erro do irmão mais velho, por favor, porque essa palavra hoje já está te instruindo. Você não vai argumentar mais nada, você não vai apontar nada, porque quem volta caiu em si. E quem caiu em si alcançou a misericórdia. E quem alcança a misericórdia merece o abraço do perdão, o abraço da reconciliação. Então você vai fazer como o pai, porque essa é a sua identidade. E quem sabe você está dizendo assim, pastora Dani, mas eu carrego um fardo de culpa aqui tão grande. No fundo, eu não consigo porque eu me sinto culpado. Eu acho que está todo mundo sujo que nem eu. O Senhor te diz nessa noite, eu corro até você, filho. Eu te abraço, eu te perdoo, eu te beijo hoje. Eu te abraço e o meu abraço não é nocivo, o meu abraço não é de Judas, o meu abraço não é lascivo. Eu te abraço com perdão, eu te abraço com cura, eu te abraço com santidade, eu te abraço com amor. E se eu te abraço, você pode abraçar também. Receba agora a cura sobre a tua identidade. Receba agora o abraço do Pai. O beijo do Pai, dizendo aqui no meu colo, ninguém vai te machucar, eu te faço forte para dominar sobre essas ondas. Igreja, mergulha comigo, porque esse apelo é muito forte. Se permita receber de Deus isso hoje. O Pai manda fazer a festa. O Pai pega a melhor roupa, anel, sapato. Manda matar um novilho. O pai manda festejar, manda ter alegria, ele dá uma voz de comando, ele dá uma ordem para ter festa. Eu quero dizer para você que a identidade do Pai te leva a celebrar. Essa é a identidade de Deus em você, essa é a cura. Ei, parou a tristeza. Parou o luto pelo pecado, parou. O Pai manda fazer festa, e festa no Espírito é celebração na terra também. Festa no Espírito é celebração na terra. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu. Hoje o teu arrependimento vai gerar festa. Hoje o teu arrependimento gera festa, festa no céu. Festa no céu, e essa festa vai se materializar, vai se concretizar aqui na terra. Sabe como? É a bênção do arrependimento que ativa uma nova identidade sobre você. Você que está em casa, Deus trouxe essa palavra hoje até a sua vida. Hoje o Senhor está te convidando para entrar no banquete.
Não interessa qual foi a multidão dos seus pecados. Não interessa quanto você gastou no período que estava pródigo, perdido. Não interessa. O que interessa agora é que o Pai corre para te abraçar, porque Ele viu que você caiu em si. Quem cai em si recebe o abraço do Pai. Essa é a noite da sua identidade ser restaurada. Essa é a noite que essa palavra quebra cadeias, grilhões, sofismas, modelos antigos que te prendiam numa coisa ranzinza, uma coisa horrorosa, uma coisa chata, uma vida chata, arrastada, espiritual. Opa! Hoje Jesus chegou, acabou esse período aí de luto espiritual, acabou, é tempo de festa no Espírito. É tempo de festa no Espírito. Se eu fosse você, eu não ficava sem receber isso de jeito nenhum. Se eu fosse você, eu tomava posse disso com força. Quem você é curado quando você se alinha a quem Deus é. Começa a olhar para Jesus. Começa a olhar para o Pai. O Pai teve compaixão, o Pai correu, o Pai abraçou, o Pai beijou, o Pai fez festa, o Pai botou anel, o Pai botou sapato, o Pai botou roupa. Eita! Eita, que maravilha! É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. É isso que Deus quer fazer com você, minha irmã. Aleluia. Aleluia. A gente ainda não pode se aglomerar aqui na frente, né? Mas eu quero convidar você aqui hoje, quer ter a sua identidade totalmente restaurada. Você nem gosta de quem você é, sabe por quê? Porque você estava tendo uma visão errada de você. Hoje você entendeu que o Pai primeiro quer olhar para quem você é. Hoje você entendeu que o Pai te recebe de braços abertos. Hoje você entendeu que o arrependimento é a chave. É a chave para abrir essa porta. A porta da sala do banquete. Você que ainda não tem uma aliança com Jesus, até agora você não tinha, mas agora você entendeu que o Pai te recebe do jeito que você está. E no caminho... Você também é convidado a entrar nesse banquete. O arrependimento é a chave que abre a porta da sala do banquete e restaura a tua identidade em Cristo Jesus. Eu quero fazer um apelo especial aos religiosos. Você que estava até um minuto atrás, alguns minutinhos atrás, sendo uma pessoa religiosa, apontando, acusando, julgando. Jesus também tem amor para você. O Pai também tem uma palavra para você. Todas as bênçãos espirituais pertencem a você em Cristo Jesus. Você não precisa se perturbar com a festa de ninguém, porque... Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Fale com o Senhor. Fale sobre o que está no seu coração. Fale sobre o que está no seu coração. Isso, começa a falar. Jesus, olha aqui para mim. Eu confesso hoje, eu me arrependo. Eu recebo a tua identidade. Eu caio em mim de novo. Eu caio em mim de novo. Eu tomo posse da vida abundante que tu tens para mim. Eu tomo posse da vida abundante que tu tens para mim. Eu tomo posse dessa vida, dessa libertação, dessa identidade restaurada. Eu sinto no meu espírito que eu posso ir e prosperar em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te entrego todas as vidas que estão ouvindo essa palavra, que ouviram essa palavra. E que o Senhor possa fazer um grande milagre hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou liberar a bênção apostólica. Nós passamos um pouquinho.
mas o Léo vai cantar um louvor. Então, se você tiver que ir correndo por alguma razão, a bênção vai ser dada. Mas se você puder, fique até o louvor terminar. E receba. Receba a ministração que vem do alto. Em nome de Jesus.